Mas ao mesmo tempo, o zumbi, né, o morto-vivo, ele é um personagem, um monstro. É muito frequente na cultura popular. A gente vê isso aí em filmes, em seriados, em livros, né? E muitas vezes nessas obras, o maior inimigo, em alguns casos, né, algumas das obras, o maior inimigo não é nem os zumbis, são os próprios humanos, né? Mas esse monstro, né, esse personagem, o morto-vivo, ele não é algo recente, ele é bem antigo, agora é recente, que tem muita coisa, né, em cima disso. Mas ele é bem antigo e começou com a ideia, né, dos mortos enterrados, né, saindo das suas covas, dos seus caixões, das tumbas, né, e voltando à vida, mas uma vida entre aspas, né, não era bem uma vida, né, verdadeira. Mas era pessoas que morreram e retornaram a essa pseudo-vida, né, achando que ainda estavam vivos, né, esqueceram que não tinham mais o fôlego de vida e começaram a caminhar aí, por aí, né. Então esse que é o plot principal do zumbi, do morto-vivo. E esses seres, eles não têm mais, que não te falei, uma pseudo-vida, eles não têm mais uma vida humana. Porque eles perderam todo, vamos dizer assim, tudo aquilo que nos torna humanos. Perderam a razão, o sentimento, perderam as emoções, o pensamento. E tudo que eles fazem é buscar, né, ir atrás de carne. Né, os mais antigos eram atrás de cérebros. Né, eles falam cérebro. Né, eles iam andando assim com a mão para frente, tipo uma múmia, né, queriam comer cérebros. Né? E eu acho muito interessante esse personagem, né, da ficção, o morto-vivo, o zumbi. Eu acho muito interessante, não apenas pela questão de como que eles tentam retratar o que acontece com o ser humano quando ele está num momento, vamos dizer assim, que precisa se unir, né? Normalmente é chamado de apocalipse zumbi. E aí a gente começa a perceber o que é o ser humano de verdade, né? O egoísmo, o egocentrismo, o passar por cima do outro, né? Mas não por isso, mas o próprio personagem, porque o zumbi, ele é uma demonstração clara daquilo que nós somos sem aquilo que nos torna humanos. Nós somos simplesmente animais indo atrás de alimento, né? Indo atrás de algo sem pensar naquilo. E eu acho muito interessante também o fato de que ele está morto, o corpo continua funcionando, ele se recusa a ficar debaixo da terra, ele não se desenvolve mais porque ele vai apodrecendo, né? Mas ao mesmo tempo, aquele monstro, aquele ser, aquele personagem, né? Ele não percebe que está morto. Ele acha que continua vivo. Ele continua andando, ele continua caminhando, ele continua indo atrás, vamos dizer assim, do seu alimento, mas ele não percebe que acabou para ele, acabou a vida. Agora ele tem que ficar debaixo da terra. Eu acho muito interessante isso. Isso me lembra daquilo que nós éramos antes de Cristo. Né? Isso me lembra que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Né? O que Paulo fala em Efésios 2, versículos 1 ao 3. Estávamos mortos em transgressões e pecados, os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, nós estávamos mortos, assim como um morto-vivo, né? Morto. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Essa era a nossa realidade, esse era o nosso status antes de Cristo. E nós vivíamos para quê? Nós vivíamos para satisfazer as vontades da nossa carne. Nós não pensávamos em nada além disso. Nós vivíamos para satisfazer as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, né, nossos, seguindo a presente ordem desse mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, que é aquele, né, o espírito que vive naqueles que estão na desobediência. Então, por isso que eu acho interessante, nós éramos basicamente mortos-vivos. Nós andávamos por aí achando que nós estávamos vivos, que nós estamos caminhando, mas na realidade, espiritualmente, nós estávamos mortos.
Nós estávamos só buscando se alimentar, né? A carne, né? Alimentar nossa carne. Não olhávamos a consequência daquilo perante Deus e ficávamos, né? Indo, né? No lugar da gente ficar falando cérebro, a gente ficava falando minha vontade, meus desejos, aquilo que eu quero, né? Nós andávamos bem assim. E Paulo, ele continua nesse texto, né? Dizendo o seguinte, no versículo 4 ao versículo 7, pelo fato de nós estarmos seguindo, então, a presente ordem desse mundo, da sociedade. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A vida que agora nós temos não é uma vida falsa. Não é algo que a gente acha, mas não é. Mas é uma vida verdadeira. Nós somos regenerados, nós somos transformados, nós somos ressuscitados, para que a gente pudesse então testemunhar da graça de Deus. Esse é o propósito. E mais incrível ainda, que a gente é regenerado, ressuscitado, transformado, através do amor de Deus, para que a gente possa praticar obras que Ele preparou de antemão, que a gente pudesse praticar. Se vocês continuarem, se vocês estão com a sua Bíblia, com a Bíblia de vocês aberta aí, vocês vão ver que logo depois ele vai falar que nós somos salvos pela graça, e aí não por obras, né? Para que ninguém se glorie. E essas obras Deus mesmo preparou de antemão para que nós pudéssemos praticar. E essa introdução aqui eu fiz, essa é só a introdução, tá? A gente nem entrou ainda no tema central. Essa introdução eu fiz só para a gente perceber como que o fato de nós termos uma vida física, né? Fisicamente estarmos vivos, estarmos respirando, estarmos caminhando, estarmos olhando, ouvindo, falando, estarmos nos movendo, sei lá como que a gente define, né, aquilo que é uma vida física. Só o fato de nós termos vida não significa que nós temos a vida real. Não significa que nós realmente estamos vivos. Assim como um zumbi, que ele não sabe que está morto, né? Um dia nós estávamos mortos também, sem perceber. Nós estávamos mortos e o único que pode nos dar vida, assim como Paulo fala aí, é Jesus, né? Ele é a vida. E vamos ler então o nosso texto, base de hoje, João capítulo 14, versículo 6, você pode abrir na sua Bíblia. João 14, versículo 6. Acho que alguns já decoraram esse versículo, né? Que é a terceira vez que nós estamos estudando ele. E João 14, 6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar então para que Deus possa nos mostrar o que Ele quer dizer com isso? Pai amado, em nome de Teu Filho Jesus, nós nos entregamos a Ti nessa noite para que o Senhor nos revele, o Senhor nos mostre, através da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer dizer ao coração de cada um de nós, Pai. Sabemos que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e o Senhor conhece as profundezas do coração de cada um de nós, Pai. Então, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê entendimento, que possamos ter clareza com a Sua palavra, com aquilo que nós leremos hoje e principalmente que possamos aplicar isso em nossa vida, para crescermos, para sermos semelhantes a Cristo, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, João 14, 6, como eu falei, terceira vez que nós estamos lendo esse texto, né? E nós chegamos ao terceiro ponto desse versículo. Nós já falamos sobre que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, e hoje nós vamos conversar que Jesus é a vida. E a pergunta de Tomé, né, se nós lembrarmos ali do contexto todo, a pergunta que Tomé fez não foi essa. Tomé não perguntou, Jesus, tu é a vida, onde que eu encontro a vida? A pergunta de Tomé foi, Senhor, nós não sabemos para onde vais, né? Como então podemos saber o caminho? Essa foi a pergunta de Tomé. Não tem nada a ver com vida, não tem nada a ver com morte, não tem nada a ver com vivência. Tomé estava perguntando, né, qual era o caminho. Porque Jesus, ele falou anteriormente, vocês conhecem o caminho para onde vou. Versículo 4.
E Jesus, então, ele responde o quê? Jesus, ele responde que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Passei demais. Volta um. Que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E alguns teólogos comentam que Jesus, ele responde que ele é o caminho porque ele é a verdade e a vida. Então, como ele é a verdade e ele é a vida, então por isso ele é o caminho. Alguns teólogos, eles juntam isso para, vamos dizer assim, o caminho, de certa forma, ele é embasado por Jesus ser a verdade e a vida. Por isso que Jesus responde a pergunta de Tomé, não apenas eu sou o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, então como é que eu sou o caminho? Você sabe que eu sou, porque eu sou a verdade e a vida, então eu sou o caminho, é isso aí. Mas dentro do contexto aqui, que nós temos estudado profundamente, eu creio que Jesus, ele aproveitou esse momento para dar mais direção para aqueles discípulos e para confortar eles, né? Assim como a última mensagem que a gente viu, que ele diz que ele é a verdade, né? Para que eles pudessem não apenas saber que ele é a verdade, mas para que eles pudessem crer totalmente que nele, em Jesus, está a única verdade, que eles podem acreditar nele, crer nele, e que ele era a única verdade também diante de todas as heresias, de todos os entendimentos incorretos, errôneos, todas as distorções daquela época. Então, a gente percebe que, olhando para o contexto, Jesus não está falando, eu sou a verdade, só para poder dizer que, não, eu sou o caminho mesmo porque eu sou a verdade. Não, lembrem-se que eu sou a verdade. Não escutem as pessoas aí fora, porque eu sou a verdade. Então, da mesma forma, ele falar que ele é a vida, não é só para afirmar, o fato de que ele é o único caminho até o Pai. Eu creio que tem mais coisa aí. Dizer que ele é a vida nesse momento carrega muito mais significado. Não é algo tão simples. Vamos pegar alguns exemplos de outros momentos que Jesus falou que ele é a vida. Para a gente pensar assim, mas Jesus não tinha falado ainda, então eles não sabem. Não, Jesus já tinha falado. Ele não precisava, vamos dizer, se fosse só para isso, falar, porque eles já sabiam. Então, primeiro exemplo, abra sua Bíblia aí, João 10, versículo 7 até o 15. Hoje nós vamos ficar ali mais para o João, então vai ficar fácil para vocês acharem. Então, João 10, versículos 7 até o 15, diz assim, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então vou até ler de novo o versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ele diz que ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele demonstra então que ele dá a vida dele por nós, e não só isso, mas ele dá a vida para que nós tenhamos vida plena. Não uma pseudo-vida, não uma vida pela metade, sabe? Não uma vida aprisionada no pecado, não uma vida seguindo algo que a gente nem sabe o que está seguindo. Mas ele nos dá vida plena, ele nos dá liberdade, ele abre os nossos olhos. Ele nos permite entender claramente e termos um relacionamento perfeito com o Pai. Um relacionamento que só é possível através da purificação que nós temos com Cristo. Ou seja, para que a gente tenha a vida de verdade, não que a gente seja morto-vivo, a gente precisa de Cristo. E na continuação, Jesus vai falar ali nos versículos 25 até o 30, ele diz assim, Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão.
ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Então Jesus nos dá a vida, e essa vida que nós recebemos é a vida eterna. E o mais incrível dessa passagem, que ele nos dá a vida eterna, né? Ele diz que ninguém poderá arrancar das mãos dele. Ninguém poderá tirar isso de nós. Ninguém poderá nos afastar de Deus. Não temos aquele texto também? Será que vai ser perseguição, tribulação, angústia? Será que vai ser o quê? Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada. Então, uma vez que nós estamos com Cristo, é o que diz aqui, nós jamais pereceremos. Ele diz no 28, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Dessa forma, então, nós começamos a entender que quando Jesus ele fala sobre vida, nesses momentos, quando ele está falando sobre vida, ele não está falando de uma vida física. Ele não está falando de a gente caminhar, de a gente respirar, de a gente se alimentar. Ele está falando de uma vida espiritual. E nós lembramos que o pecado ele nos leva à morte, certo? O pecado nos leva à morte e essa morte é uma morte espiritual, ou seja, é a separação de Deus. Então a vida é a ressurreição e novamente nós podemos ter um relacionamento com o Pai. Enquanto a morte é a separação de Deus, a vida em Cristo, no qual nós ressuscitamos com Ele, nos permite termos então esse relacionamento. Isso tudo, mais uma vez, por causa de Cristo. O próprio João, que escreveu esse evangelho, no capítulo 1, nos versículos 13 e 4, ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por quem? Por quem? Por intermédio dele. Então tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Que João está escrevendo após a morte de Cristo, escrevendo o seu evangelho. Ele está dizendo, tudo foi feito por intermédio dele. E nele estava a vida, ele era a luz dos homens. Enquanto nós vivíamos em trevas, tateando no escuro, como um morto-vivo que não sabe para onde vai, Jesus morreu naquela cruz, porque ele era a luz, porque nós pudéssemos ter vida. Ou seja, nós só encontramos a vida, nós só temos vida em Cristo Jesus, porque ele é a vida, visto que tudo foi feito por ele, para ele e por intermédio dele. Paulo ele vai complementar esse entendimento de João, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, em Colossenses 1,16. Ele diz lá que todas as coisas foram criadas por ele, para ele. E no início ele fala, e por meio dele, todas as coisas. É o que a gente cantou hoje, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E é por isso que a ele deve se dar toda a glória. E se tudo foi feito por ele, por intermédio dele, por meio dele, para ele e tudo mais, então a gente só vai ter vida nele. Então é esse o ponto que eu estou querendo trazer para vocês. Então Jesus, nós temos outros textos que ele vai falar sobre vida, temos vários textos falando sobre vida, mas aí a gente vai ficar muito tempo aqui e o nosso texto hoje é João 14,6. Então voltando para João 14,6, vamos lembrar do contexto mais uma vez. Jesus ele repete aqui, se ele já falou antes, ele está repetindo que ele é a vida. Só que nós temos que perceber um detalhe importante. Ele falou para outros públicos antes, Ele fala para diversos públicos nos versículos que nós vemos, ele falou sobre vida. Por exemplo, no primeiro texto que nós lemos ali de João 10, ele fala, eu sou a ovelha e tudo mais. Ele está falando para várias pessoas ali, nós temos fariseus e tudo mais. Ele está falando, que tem os ladrões, os falsos mestres. Eles vêm para matar, roubar, destruir. E eu venho para que tenham vida e vida plena. Algumas traduções, vida em abundância. Aí depois, tinha alguns judeus que estavam sendo um pouco incrédulos, não estavam acreditando na palavra de Jesus. Aí ele vai falar para esses caras aí. E ele vai dizer também que ele é a vida. Ele dá a vida eterna. E eles não escutam ele porque eles não são as ovelhas dele. Só que aqui em João 14, ele não está falando para a multidão, ele não está falando para incrédulos, ele não está falando para judeus, fariseus e tudo mais. Aqui ele está com 11 pessoas. Porque lembra que Judas já saiu, Então ele está no momento da ceia. Ele está falando para 11 pessoas, os mais próximos dele, aquele que ele preparou
para enviar, que ele deu poder para expulsar demônios, para curar, aquele que ele estava preparando para a obra, né, do ministério, para levar as boas novas adiante. E o contexto que nós temos aqui é um contexto de tensão, um contexto de um turbilhão de emoções. Lembra, né? A semana inteira era altos e baixos, era algo magnífico. Jesus ia lá e falava alguma coisa, nossa, é complicado. Aí eles estão ali, Jesus vai lá, lava os pés deles. Eles não entendem. Aí depois, não, eu fiz isso para mostrar para vocês, dar o exemplo. Nossa, um mestre, né, dando essa lição. Aí de repente Jesus diz, eu vou para um lugar que vocês, né, não podem me seguir. Aí eles, como assim? Não, né? Aí ele fala, dou um mandamento novo para vocês, amem-se uns aos outros. Né? Aí Pedro vai lá, levanta, não, mas peraí Jesus, vamos voltar lá antes. Para onde é que tu vai? Eu quero ir. Né? Tu não pode ir, Pedro. Né? Ele não estava entendendo que Jesus estava falando da morte dele. E aí Pedro diz, não, mas nem que eu dê minha vida, eu vou contigo. Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E aí pensa, atenção, o climão que estava lá, né? Nesse contexto, vamos relembrar, nesse contexto que Jesus está falando sobre isso. E aí Jesus ele responde essa pergunta de Tomé, porque ele está falando, não se preocupem que eu vou, depois eu volto, e vocês sabem o caminho até o Pai. E aí, peraí, mas Jesus, como é que a gente vai chegar lá? Como é que a gente sabe o caminho? A gente não sabe nem o destino. Como é que a gente sabe o caminho para o qual tu vai? Isso que Tomé pergunta. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É. E ele fala, então, para ficar muito claro para Tomé, que ele não é apenas o caminho, mas ele também é a verdade, ele também é a vida. Ou seja, o que Jesus está trazendo aqui para eles é que somente nele nós não vivemos mais mortos, falando sobre a vida, né? Mais mortos no pecado, separados de Deus. Porque tudo o que nos separa do Pai é resolvido em Cristo. Tudo o que nos separa do Pai, no caso, o fato de nós não termos como chegar até Ele. Já tentou chegar até Deus sem Cristo? Você não chega. Né? É o que a gente vê lá no Abismo Ligado. As religiões, filosofias, boas obras, você não chega. Pode tentar o que você quiser, você não chega. Ele é o único caminho. Então, tudo isso que nos separa de Deus. Também, os falsos ensinos, as falsas doutrinas, as pessoas tentando enganar, né? Os falsos mestres. Ele é a verdade. Também, a morte espiritual que é resultante do nosso pecado. Tudo isso que nos separa de Deus, todas essas coisas, é resolvido em Cristo porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então percebam que tem todo esse contexto, somente em Cristo não há separação, mas há comunhão com o Pai. E é curioso aqui que Jesus está falando isso quando Tomé pergunta. Quando Pedro perguntou para Jesus, onde é que tu vai? Né? Onde quer que tu for, eu vou te seguir. Jesus podia ter dito, Pedro, não te preocupa, porque onde eu vou, você não pode ir, porque eu estou indo para a morte, vai chegar até o tempo. Né? Mas ele atacou Pedro, porque Pedro, né, ele tinha essa personalidade de que ele era, vamos dizer assim, ele era meio faísca, assim, né, ele esquentadinho, né? E aí, quando chega na vez de Tomé, que Tomé viu que ninguém mais ia perguntar, ficaram com medo, Tomé não podia ficar com dúvida, né? Ele pergunta, Jesus, ele vai falar diretamente para Tomé aqui. Eu creio nisso, né? Porque Jesus, ele era bem assim, Jesus era desses. Enquanto ele falava para todos eles e para nós, hoje ele estava falando diretamente para Tomé. E por que eu acho isso? Aí nós temos que voltar no tempo, né? Vamos voltar agora de novo para João 11. Em João 11 nós temos aí narrado a morte de Lázaro. Creio que seja um texto conhecido de todos nós. E Lázaro era alguém muito querido de Jesus, né? Um amigo assim que Jesus amava. Lázaro ele era irmão de Maria e Marta, morava na região de Betânia, um povoado perto ali, de onde eles estavam ali, quando nós lemos a passagem de João 10. Né? E um detalhe importante que em João 10, depois de que Jesus fala aquelas coisas, em versículos 25 ao 30 ali, um pouquinho depois, Jesus ele começou a dar uma provocada lá nos judeus, eles queriam apedrejar Jesus. E aí eles vão embora, né? Eles fogem, porque não tinha chegado a hora de Jesus ainda. E aí, nesse momento aqui, João 11, é um pouquinho depois, logo depois. Então estava fresco aí o temor dos judeus lá daquela região, né? Que eles estavam acusando Jesus de blasfêmia, queriam apedrejar ele. E aí Jesus fica sabendo que Lázaro está doente. Lázaro está muito doente.
E Jesus não vai visitar Lázaro. Ele ia ter que voltar para aquela região, né? Jesus não vai. Passam 3 dias. E aí Jesus fala para seus discípulos, o nosso amigo Lázaro adormeceu, vamos lá acordar ele. Quando ele fala adormeceu, ele está falando que morreu, né? Já tinha morrido um tempinho já. E quando ele vai chegar lá, já tinham se passado 3 dias. E na cultura daquela época, até 3 dias, vamos dizer assim, de certa forma, tu poderia interceder para Deus e acontecer alguma coisa, um milagre. Depois disso, não tem mais o que fazer, fecha a tumba aí, lacra, não volta mais, né? Não tem mais volta. E aí, quando Jesus vai até lá, já tinha passado. Só um detalhe interessante. Mas Jesus fala isso para os discípulos, e aí os discípulos, né? Olha, o Lázaro está doente, né? Vamos até lá. Mas, mestre, agora há pouco nós estávamos lá naquela região, ali na região da Judéia. Os judeus queriam te apedrejar. Se nós formos até lá, eles vão querer te apedrejar de novo? E aí Jesus diz, mas é que ele adormeceu, nós vamos lá acordar. Aí os discípulos, mas se ele adormeceu, ele vai acordar sozinho, tu não precisa lá acordar ele, né? Tá bem, né? E se ele tá só de cama, ele vai melhorar, é uma gripezinha, né? Já vai melhorar, deixa ele lá tranquilo. E aí eles não estavam entendendo. E daí Jesus ele fala com todas as palavras. Gente, Lázaro morreu. Essa é a realidade, tá? Ele morreu e nós vamos até lá. E é bom, olha só que interessante, eu vou até ler o versículo, se vocês estão com a Bíblia de vocês aí aberta, versículo 14 e versículo 15. Então eles disse claramente, né? Os discípulos às vezes eles tinham dificuldade para entender, né? Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Tipo, Jesus estava contente que Lázaro morreu, ele não estava lá para ajudar e agora está morto. Estranho, né? Por causa daquilo que Jesus vai fazer depois. Mas o fato de Lázaro ter morrido não traz alegria para Jesus, porque quando Jesus chega na frente da tumba de Lázaro, nós temos o clássico versículo, Jesus chorou. Né? Ele chorou por saber, por ver, né, que seu amigo estava morto. E agora nós chegamos aqui num ponto interessante, porque eu trouxe isso, né? A gente está falando de Tomé, né? Olha só o que Tomé vai dizer no versículo 16. Então Tomé disse, depois que Jesus esclareceu as coisas, Lázaro está morto, nós vamos até lá. E aí com toda essa ideia, né, vamos ser apedrejados, Tomé diz, vamos também para morrermos com ele, então. Né? Então, galera, assim, ó, nós vamos até lá, vamos apedrejar Jesus, Lázaro está morto, vamos ser fiéis a Jesus. Se o mestre quer ir até lá, ele tem propósito, vamos até lá e se for preciso morrer, vamos morrer. Vamos morrer todo mundo. Eu vou até o final. Eu vou até o final com Jesus. É interessante, né? A gente sempre lembra de Tomé como o cara que não tinha fé. Né? Aquele que tinha que ver para crer. Mas era o cara que, enquanto todos os outros falaram, não, Jesus, não vamos lá, né? Vão matar a gente. Aí Tomé diz, vamos lá, vamos morrer. Mas de certa forma é um pouquinho de falta de fé, né? Porque faltou fé para ele crer que Deus ia proteger eles, né? Mas Tomé, ele era tão assim, fiel a Jesus que ele chegava a ser realista e racional demais, ao ponto de ser pessimista. Tomé, ele não, né, ele era fiel, leal no momento que ele entendia. Quando Jesus falou, ele está morto e nós temos que ir lá. Tá, agora eu entendi. Tá, ele não está só dormindo, a gente não vai lá só acordar ele, né? A gente vai lá porque ele está morto, daqui a pouco vai ter um velório, alguma coisa. Bom, mas se o mestre quer ir, ele tem um propósito e ele vai nos mostrar algo. Se for preciso morrer, vamos morrer. Tá, mas não se engane que quando Jesus foi preso, Tomé também fugiu, né? Junto com todos. Acredito que ele estava lá junto também. Mas, de certa forma, se a gente analisar, às vezes a gente pode julgar eles, né? Mas estavam com medinho de ir até lá. Né? Ele não tinha Jesus do lado. Se fosse para morrer, Jesus ia falar. Mas a gente não é assim também. Será que a gente, quando chega ali uma situação que é difícil para nós, a gente não fica com medo e a gente não vai também? Então a gente não pode julgar Tomé nessa situação, né? E nem os outros, né? Por ficar com medo de ir lá ou pensar nós vamos morrer, né? Porque às vezes a gente também falta um pouquinho de fé para nós. E de fato existia um risco, mas não significava que eles iam morrer, e a gente sabe que não morreram, não foram apedrejados, né? Mas então eles vão, né? Vão até lá. E aí eu percebo que olhando para esse ponto aqui de Tomé, falando isso, eu percebo assim, quando Jesus fala, respondendo a pergunta de eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu percebo assim, ele falando diretamente para Tomé também assim, Tomé, eu sou a vida, beleza? Tu estava disposto a morrer comigo. Lembra? Lembra lá, quando a gente estava indo para Betânia?
Tu estava disposto a morrer comigo, mas só que em mim, Tomé, tu tem a vida eterna. Lembra disso? Não lembra só disso, Tomé. Lembra o que aconteceu em Betânia. Depois que nós chegamos lá. Você sabe o que aconteceu em Betânia, né? Acontece, antes disso, algo interessante, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, lá em Betânia. Quando eles chegam lá próximo, Marta fica sabendo que Jesus estava indo ao encontro deles. E ela se antecipa e vai em direção a Jesus. E nos versículos 21 a 27 diz o seguinte: Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Olha a fé dessa mulher. Eu fico imaginando Marta, nesse momento, com os olhos assim, sabe? O dobro de tamanho, de tanto chorar, porque o irmão dela tinha morrido. Eu fico imaginando Marta falando isso para Jesus, soluçando. E ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu tenho fé que tu teria curado ele, mas tu não chegou a tempo. Ele já morreu. Mas ao mesmo tempo, olha a fé dela. Mas eu sei que mesmo agora, contrariando tudo, toda a cultura da época, né? Deus te dará tudo o que pedires. E aí Jesus, ele vai responder esse pedido de Marta. O seu irmão vai ressuscitar. Marta não entende muito bem nesse momento. Ela diz, Marta respondeu, eu sei que vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Marta estava pensando lá na frente, né? Nas promessas, né? Aquilo que os profetas falavam. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu me arrepio assim quando eu leio algo assim. Marta entendendo totalmente quem Jesus era. E o que acontece depois é que Jesus ele vai até lá, ele chora e Lázaro ressuscita. Ele clama ao Pai e Lázaro ressuscita. Mas o principal nesse ponto aqui é que Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crer nele, ainda que morra, viverá. Por que ele diz ainda que morra, viverá? Por causa da vida eterna. Mas aqui ele ia trazer vida física para Lázaro, né? Mas ao mesmo tempo tenho certeza que se Marta faltava algo nela, antes mesmo dela ver o milagre, ela já ressuscitou espiritualmente ali. A fé dela curou aquele pecado, né? Vamos dizer assim, se naquele momento ela ainda, né, estava vivendo uma vida afastada de Deus. Porque é uma demonstração de fé aqui. É uma demonstração de quem entendeu a verdade. Que entendeu que Jesus é o Filho de Deus. E tudo o que Jesus fez ali nesse momento, a ressurreição de Lázaro, falar essas coisas e tudo mais, foi para quê? Para que Deus fosse glorificado, porque a Ele é toda a glória, o que nós cantamos antes. Então esse simples versículo de João 14,6, quando a gente começa a analisar no contexto dele, quando a gente começa a analisar para quem que Jesus está falando, os meandros disso, começa a analisar tudo o que aconteceu antes com Jesus, a gente começa a perceber que ele carrega muito mais significado. Jesus ele não está falando simplesmente só, eu sou a vida, né? Eu sou a vida, vocês já sabem, eu sou a verdade, e vocês entendem isso, então assim, eu sou o caminho até o Pai, né? Não é simples assim, mas ele está trazendo todo esse significado da vida eterna, da vida espiritual, da morte, né? Que nós vivemos antes de termos Jesus Cristo no nosso coração. Nesse único versículo, algo tão simples que nós temos decorado na nossa mente e no nosso coração, Jesus ele conseguiu falar de uma forma pessoal para cada um de nós, qual que é o papel dele perante Deus e nós. Nesse relacionamento que foi impossibilitado por causa do pecado. Qual é o papel de Cristo nisso? Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade. Jesus é a vida. Eu espero que vocês não saiam daqui lembrando disso. Porque eu repeti várias vezes isso de propósito. Você tem que sair daqui sabendo que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Né? Amanhã, quando vocês pensarem em alguma coisa, lembra. Ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Principalmente o fato dele ser a vida. E para a gente finalizar, sabe o que é necessário para termos essa vida eterna? João capítulo 3,16, outro versículo muito conhecido, né? João 3,16, a gente sabe de cor também.
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu unigênito. Vamos ler junto, então? Porque Deus tanto amou o mundo que deu para todo o que nele crer não pereça a vida eterna. O que a gente precisa então para herdar esta vida, a vida eterna? Não só a vida eterna, mas a vida agora, para termos um relacionamento com Deus. Vida plena. O que nós precisamos? Crer. Muito bem. É só isso que a gente precisa. Só precisamos crer. Lembra de outro texto, né? Romanos 10, 9, esse eu não vou abrir, mas lá diz: se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então tudo que a gente precisa é crer. Crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele é o Senhor, confessar isso. Crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso já está bem claro, né? Daqui a pouco vocês devem estar pensando, tá, mas a gente já sabe isso, estava repetindo de novo. Mas isso está claro e fixado no seu coração? Isso é real totalmente? Você crê verdadeiramente e confessa com a sua boca e ações que Jesus é o Senhor da sua vida? E que Ele ressuscitou dentre os mortos? Porque saber, até o diabo sabe, né? O diabo sabe, as pessoas ali fora sabem, né? Mas a gente confessa. E a gente tem isso no nosso coração. Na semana passada eu participei de um grupo célula e teve um desafio no momento de evangelismo que a gente tinha que conversar com alguma pessoa não cristã e perguntar, uma simples pergunta, para ver o papo que ia rolar. Era para perguntar assim: quem é Jesus para ti? Aí a semana, né, o que eu vou falar? Só conheço crente, só conheço cristão. Aí e as pessoas que não são cristãs, eu já falei de Jesus, né, e tudo mais. Aí eu vou falar pro meu chefe de novo. Perguntei para ele: olha, me diz aí, quem é Jesus para ti? Aí ele pensou. Ah, sei lá, o Filho de Deus. Ah, tu vem com essas perguntas difíceis ali. Já mudou, a conversa durou 30 segundos. Né? Não deu abertura para falar mais. Já mudou de assunto. Ah, o Filho de Deus. Então ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Mas isso é a realidade no coração dele. Eu não sei, eu não posso julgá-lo, mas eu espero que ele entenda tudo isso que a gente tem visto hoje. Será que a gente realmente entrega verdadeiramente todas as nossas decisões para Deus? Será que a gente entrega tudo para Deus? Porque isso é crer, isso é ter a vida no nosso coração. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim agora. Se sim, né, e eu creio e oro para que todos nós possamos responder sim para todas essas perguntas que eu estou fazendo agora. Lembre-se sempre que Jesus é a vida e nós já temos a vida eterna. Nós já participamos dessa vida com o Pai. Nós já participamos desse relacionamento. E todo aquele que tem Jesus Cristo tem vida e não é mais como um morto-vivo, que nós vimos, né? No início. Que tem assim a mão e vai andando catando no escuro, cegado pelo inimigo, né? 2 Coríntios 4,4 fala que Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz de Cristo. Quem é a luz é Cristo. Todo aquele que tem a Jesus Cristo tem a vida. E não vive mais uma vida guiada pelo pecado, uma vida guiada pelo rumo da sociedade, uma vida guiada pelo inimigo de Deus, uma vida guiada pela própria vontade da carne. Mas todo aquele que tem a vida é guiado pelo Espírito Santo, recebeu a mão estendida do Pai. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, quando confessou, e agora é guiado pelo Espírito Santo, e o sangue de Jesus purifica todo e qualquer pecado, que a gente lê naquele outro texto também muito conhecido, 1 João 1,9. Né? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Toda, não só algumas. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos purificar. Então vamos orar para que nós possamos sempre lembrar que Ele é a vida. Que isso seja uma realidade na nossa vida diária, né? Nas nossas decisões, que possamos lembrar sempre que agora a vida que eu vivo não é mais a minha vida, uma vida morta pelo pecado, mas agora a vida de Cristo que me renovou, que tirou toda aquela roupa suja
que tirou toda aquela sujeira, me despiu daquele velho homem, né? Que nem, talvez usando o exemplo de um morto-vivo, toda aquela pele podre, manchada pelo pecado, mas Ele nos lavou com o sangue de Cristo que nos purifica, nos ressuscitou e nos deu uma nova roupagem, para que nós pudéssemos aparecer puros perante o Pai. Oremos. Senhor Deus, nos entregamos a Ti agora, Pai, porque sabemos que sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não sabemos para onde ir, sem Ti nós não temos nem vida, Pai. Nós achamos que temos vida, mas nós não temos. Vivemos a morte, vivemos uma vida em pecado, seguindo o rumo dessa sociedade, Pai, cegados nas trevas. Mas um dia Teu Filho morreu naquela cruz por cada um de nós e Ele pagou todo e qualquer pecado. O corpo dele foi entregado a nosso favor, o sangue dele foi derramado para nos lavar de todo e qualquer pecado. É graças a Ele que nós somos purificados hoje, Pai. E Te agradecemos por isso, Deus. Te agradecemos por toda essa obra que permite que a gente saiba agora chegar até Ti, que é através dele. Nós sabemos agora em quem confiar, em quem ouvir, porque temos a Tua palavra e Ele é a única verdade. E também sabemos agora que os nossos olhos foram abertos, que temos vida, não somos mais separados de Ti, para nos relacionarmos contigo. E temos vida eterna. Esse relacionamento que nós começamos agora, Pai, é só sombra do que há de vir na eternidade. E vai ser magnífico, vai ser maravilhoso, Pai. Obrigado por isso, obrigado por esse privilégio. Obrigado por ter nos dado esse presente. E Te pedimos, Deus, porque diante de tudo isso, nós ainda precisamos de Ti. Precisamos da Tua mão nos guiando, nós precisamos do Teu Espírito Santo nos dando a direção, dele nos alertando sobre todos os pecados que a gente pode cair, as tentações que estão à nossa volta. Nos livra, Pai, dos ataques do inimigo, nos livra das tentações, nos proteja com a Tua armadura. E Deus, que possamos crescer para sermos semelhantes a Cristo a cada dia. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém.